que aconteceu com a norma brasileira? Ela não excepcionou. Então, se aplica para países com paraísos fiscais e países que não são paraísos fiscais. Então, o que a gente tem que analisar é que a disponibilização do lucro que veio com a AMP 2158, ela é constitucional. Agora, como ela é feita, é isso que cabe a gente a discutir. Por quê? Porque a forma como ela está sendo aplicada é que é errada. Daí porque a ADI que está lá hoje sendo discutida no Supremo, eu já passo para vocês como é que está o score lá, né, de 4-4, ela é constitucional e dificilmente ela vai ser julgada favorável aos contribuintes. Por quê? Porque ela segue a tônica de que a disponibilização pode vir em lei ordinária. Então, o foco da MP é que precisa ser discutido. Porque, na realidade, o que é inconstitucional é exatamente a introdução da Lei Complementar 104. Naquele momento, eu me lembro, em 2001, participei de algumas reuniões com o doutor Ricardo Pinheiro, lá na Receita Federal. Os parágrafos primeiros do artigo 43, esses sim que desvirtuaram o conceito de renda. Antes de adentrarmos na legislação, a gente precisa saber por que toda essa legislação. Claro, além de o Brasil estar acompanhando o movimento de transparência fiscal do mundo, nós tínhamos também necessidades econômicas de maior arrecadação no Brasil. Daí porque, diante da dificuldade de aumentar alíquotas e aumentar imposto diretamente, o viés está sendo o quê? Por vias indiretas, se aumentar a base tributável. Então, você teve lá a Lei 9249 de 95, o Plano Real, Estabilizar Econômica, a gente tudo criança, né? Nunca ouviu falar de inflação alta, nada. Então, a gente já nasceu sobre esse período, né? Nós tínhamos uma alíquota de 40% para a pessoa jurídica, foi reduzida para 25%. E aí era necessário equilibrar a balança e aumentar a arrecadação. Daí porque, nesse momento, foi colocada a tributação em bases universais. E aí é interessante, aquela medida provisória dizia que era para países que eram paraísos fiscais e de tributação privilegiada. Então, veja, para se aprovar a lei no Congresso, a exposição de motivos, e aí, se vocês observarem, nos últimos anos isso tem acontecido com frequência. Coloca-se um discurso muito bonito na exposição de motivos e o debate dos legisladores lá do Congresso, olha, isso precisa porque vamos combater paraíso fiscal. Quando você vê na prática, não foi bem isso que aconteceu. A 9.532, na realidade, estava havendo uma crise asiática, tinha um déficit público que precisava ser corrigido, as privatizações, quando surgiu o ágio. E aí, vejam só, hoje o ágio é a coisa mais combatida como o diabo de rabo e chifre. No entanto, isso era o objetivo da lei naquele momento, que o ágio fosse deduzido para que as privatizações acontecessem com valor alto. Muito bem. E aí, foi interessante esse aspecto, que quando foi introduzido isso aí, no Congresso colocaram emenda. Precisamos dizer que essa legislação não se aplica quando tem tratado. Aí o que é que disseram lá? Mas não precisa, porque o artigo 98 do CTN já protege os tratados. Tiraram. O que é que acontece hoje? O tratado está sendo discutido. Aplica ou não aplica? E se vocês analisarem a jurisprudência do CARF hoje, ela está numa tendência de não considerar os tratados. E aí, veja, qual era o objetivo da lei? Paraíso fiscal, hoje pega todo mundo, era exatamente dizer que o tratado estaria protegido para evitar a dupla tributação, e na prática não é isso que está acontecendo. E chegamos na Lei Complementar 104, que aí ela tinha um objetivo, ampliar as bases tributáveis para cobrir o aumento do salário mínimo para R$180. Então, é importante a gente conhecer um pouco da evolução para depois saber por que surgiram determinados diplomas normativos. Bom, quando veio a Lei Complementar 104, você vai olhar em todo o debate, ele é assim, normas para proibir planejamento tributário. Inclusive, lá o conceito era de simulação, né? Então, não era uma norma de planejamento para vedar anti-elisão, não era nada de norma anti-elisiva, era bem claro. No entanto, o que é que saiu aprovado? O artigo 43, e é importante que a gente veja, porque a inconstitucionalidade nasceu aqui, não lá com a MP 2158. O imposto de competência da União sobre a renda.
O que é que tem na Constituição? Imposto sobre a renda, o 43, imposto sobre a renda. Você chega lá no parágrafo 1º e você vê que o conceito está errado. A incidência do imposto independe da denominação da receita ou rendimento. Ora, são conceitos diferentes. No entanto, ele foi introduzido no parágrafo, ou seja, o próprio parágrafo 1º e o próprio parágrafo 2º, que justifica a tributação do lucro do exterior, ela introduziu um novo conceito. E, nesse momento, ninguém se apercebeu. As emendas para isso aqui foram pouquíssimas e isso não está sendo questionado. Então, receita e rendimento inclui tudo. Ou seja, todo o resultado do exterior, ele vai ser tributado aqui, independentemente da qualificação do que seja esse rendimento. Então, cabe aqui, diante da decisão do Supremo, que parece se delinear, é exatamente a gente discutir qual o conceito de renda. E a ADI que está sendo discutida no Supremo, ela não discute isso. Ela discute o momento da disponibilização, que pode ser alterada, sim, por lei ordinária. Tá? Então, o que está errado também na lei? Veja, ela delega as condições e o momento. Ela não afeta a base de cálculo, porque a base de cálculo, ela está no momento anterior de renda, que aí sim, renda é o acréscimo, é o plus, é a riqueza nova que não vai poder ser tributada. Ou, do contrário, estaremos diante de outro tributo. Muito bem. E aí, uma coisa absurda. A Constituição diz que lei complementar vai complementar, o CTN complementou, veio a lei ordinária para explicitar e a lei delegou para o regulamento. Então, você vai ver INs legislando também sobre a matéria. E aí você vai se perguntar aqui, pode? Ora, essa delegação indireta, ela é inconstitucional, porque determinadas matérias são privativas de lei e não de instrução normativa. Então, é isso que a gente precisa agora esmiuçar, onde está a verdadeira inconstitucionalidade da norma, que não é simplesmente no momento da disponibilização. Então, você tinha a 9249 de 95, que dizia que era para simplificar e planejamento fiscal, e hoje não se aplica essa tributação em relação a somente planejamentos fiscais abusivos. Ela se aplica para todo tipo de empresa. Aí, isso sim afeta a concorrência das empresas brasileiras no exterior. Muito bem, então temos lá o famoso artigo 74. Ele diz, para a determinação da base de cálculo do imposto, artigo 25, atenção, o artigo 25 da 9249 é equivalência patrimonial, que aqui é a questão importante, serão considerados disponibilizados na data do balanço que tiverem sido apurados. Isso aí é só um deslocamento do momento de ocorrência do fato gerador. Não é uma alteração do conceito de renda da base de cálculo. Porque também vamos alertar, se você deixa aberto para a empresa botar quando quiser, ela nunca vai distribuir esse lucro e esse lucro nunca vai ser tributado no Brasil, criando um desequilíbrio exatamente com as empresas nacionais que estão só aqui no Brasil e estão pagando imposto. Então, a gente não pode isolar fatos e tem que analisar de forma completa. Então, veja, a lei diz disponibilizados, ela mexe no momento e não na base de cálculo e diz na forma do regulamento. Esse é o grande absurdo, o regulamento. Regulamento é apenas para explicitar e não pode ampliar o conceito que está na lei, porque aí sim viola a legalidade. Como se não bastasse nada, a lei chegou lá no parágrafo único e retroagiu para alcançar os lucros auferidos anteriormente. E isso está sendo questionado na ADI. Como é que está a ADI 2588? Ela ataca só a disponibilidade, tá? E se baseia naquela ADI anterior do Supremo, que julgou o artigo 35 da Lei 7.713. Ora, na Lei 7.713 foi considerado que os lucros só deveriam ser tributados naquele momento. De lá para cá, o mundo mudou. E aí, temos o quê? Essa situação, outra coisa que no Brasil está acontecendo, né? A legislação dos precedentes, os precedentes valendo e a gente não está se alertando. Está havendo um verdadeiro ativismo judicial e administrativo, que é muito mais grave. E, com isso, estão sendo mudados os paradigmas e estamos lá naquele nosso tsunami tributário. Como é que está o julgamento desse artigo?
Nelson Jobim, Eros Grau, Carlos Brito e César Peluso consideraram que era improcedente a ADI, interpretação conforme a Constituição, o regime é compatível ao método de equivalência patrimonial. E é. Ou seja, o que é o MEP? Não dá para a gente tecer comentários, mas o método de equivalência patrimonial, pelo regime de competência, você pode até criticar o regime de competência com relação à tributação das pessoas jurídicas. Mas está aí, e ele está sendo obedecido, até porque ele, contabilmente, principalmente depois que o Brasil entrou no IFRS, contabilmente é o regime, é o método de equivalência patrimonial que diz a cada momento o balanço conjunto das empresas, o balanço consolidado, é que vai dizer se o patrimônio aumentou ou não. Então, antes de auferir economicamente, você teria a disponibilidade jurídica, e essa disponibilidade jurídica para a pessoa jurídica é que diz o acréscimo. E esse acréscimo, contabilmente, é independentemente de haver a distribuição ou a vinda dos lucros para cá ou não. Então, pelo método de equivalência patrimonial, essa MP ela não é inconstitucional. E aí, os demais julgados foram Ellen Grace, disse que era procedente em parte, inconstitucionalidade da expressão ou coligada, por quê? Porque a coligada, a brasileira, ela não tem o poder de interferir nas decisões da coligada para distribuir os lucros. Só que, pelo regime de competência, eu entendo que o método de equivalência patrimonial é a forma correta de reconhecimento. E aí vem um grande problema. A lei, sim, constitucionalmente, ela está dizendo que você só traz uma ponta, o lucro. O prejuízo da empresa do exterior não é reconhecido aqui, fica lá. Ora, ônus e bônus, ou vulgarmente o pau que bate João bate em José, se eu trago lucro, tenho que trazer também o prejuízo para ser considerado aqui, sob pena, aí sim, de estar sendo tributado algo que não é acréscimo patrimonial. Então, não está se focando corretamente quais os vícios e inconstitucionalidade da lei. E daí o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente esse resultado. Ou seja, 4 ministros já disseram que é improcedente a ADI e 4 ministros disseram que era procedente e temos apenas o ministro Joaquim Barbosa para decidir essa questão. E aí você tem a seguinte questão, apenas o voto de Ellen Grace chamou a atenção para a questão das coligadas que não tem a disponibilização. E aí a gente vê como é linda a dialética do direito. Interpretação conforme a Constituição para ser improcedente. E o outro grupo, interpretação conforme a Constituição para ser procedente. E aí manda quem tem a caneta e nós vamos nos submeter a isso. E é interessante essa análise que o ministro Nelson Jobim fez, que, no caso, se analisa o MEP, o método de equivalência patrimonial, a investidora já experimenta benefícios reais decorrentes da repercussão no mercado do acréscimo patrimonial expresso em seu balanço. Exatamente. Independentemente da norma fiscal, a norma contábil já obriga que seja reconhecido o lucro aqui e os prejuízos. O problema é que vem a norma fiscal depois e diz para você excluir na apuração do lucro real. Então, o que está errado não é o regime de competência e equivalência patrimonial, é você só trazer lucros e não trazer também os prejuízos. O caso mais marcante que aconteceu foi o caso Eagle, né, que é a empresa do Brasil, que tinha uma holding lá na Espanha e 2 empresas, uma no Uruguai e outra na Argentina. Já, minha filha, seu relógio está andando rápido.